Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, comumente procuramos desculpas para os nossos pecados ou atribuímos culpas a outros. Me refiro à primeira leitura que nós ouvimos. Cada um deve ser responsável pelos seus atos. E de acordo com o salmista, individualmente implorar a misericórdia. Eu voltarei ao início desta homilia, quando entrarmos nas questões mais práticas, propriamente ditas. Comumente procuramos desculpas aos nossos pecados ou atribuímos culpas a outros. A nossa salvação, ela não depende dos nossos antepassados, dos nossos vizinhos, muito menos do nosso próprio pecado e do nosso passado. A salvação, ela depende da ressurreição de Cristo. Como nós temos, eu perguntava ao Márcio, é tão antiga que ele não se recordava. Mas os que nasceram no mesmo tempo que eu vão se recordar uma música que nós cantávamos no Natal, que é, na verdade, um canto de comunhão. No presépio pequenino. Vamos lá. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão. É verdade. É porque eu fico emocionado, isso diz da minha infância. Eu cresci ouvindo essa música no tempo do Natal. E é verdade, no presépio pequenino, Deus tornou-se irmão nosso. E aí continua ainda o autor dizendo que para os homens que erravam nas trevas, lá no céu resplandece uma luz. Deus nasceu para cada pessoa. Deus não nasceu para uma massa, para um grupão, não. Deus nasceu para cada um de nós. Tornou-se irmão nosso. E este Cristo que nasceu, tornou-se nosso irmão, ele nasceu para os pobres, para os fracos da terra. Meus irmãos, também Cristo foi uma criança. Nós queremos esconder esse tempo tão bonito, tão rico de significado. Por exemplo, quem não se recorda do tempo que nós comprávamos aquele pacotinho de pipoca? Não é, Dani? Lá em Barbacena. Aquele pacotinho de pipoca doce. Quem se lembra disso, levanta a mão.
nasceram em 1750. Tudo velhinho. Comprava aquele pacotinho de pipoca doce. A gente comia aquilo, saboreava cada pipoca. Diz da nossa infância. Quem nunca fez uso, tudo bem que era uma tristeza, Babalu. É da nossa infância. Lembrar da nossa infância é lembrar das saudades que nós temos de Deus. Porque lá na nossa infância nós éramos inocentes, puros. E hoje as crianças, elas estão sendo elogiadas pela pequenez, pela insignificância, pela sua pobreza radical. As crianças estão sendo elogiadas por acolherem a graça de Deus. Elas, as crianças, são o exemplo de como perdoar ofensas. A criança, ela briga, no mesmo momento ela chora, soluçando da risada. É assim a criança. E Jesus vai então elogiá-las hoje. Eu quero aproveitar do texto bíblico para dizer algumas orientações muito práticas nos tempos atuais. Por quê? A criança, ela depende sim da educação que recebe ou que receberam dos pais. Mas hoje a influência da família decresce cada vez mais na nossa sociedade. Os pais, eles perderam a coragem ou a motivação de educar os filhos. Mas por que isso acontece? Eu já disse numa outra ocasião que a minha preocupação não é nem tanto com as novelas, mas com os desenhos que as nossas crianças assistem. Porque os pais, eles estão perdendo esta motivação na arte de educar seus filhos. Porque as nossas crianças, elas recebem a influência dos meios de comunicação. E a partir destes meios, os modelos, os padrões e uma filosofia de vida. Então existe um contraste, uma dificuldade. E a criança, ela é extremamente dependente dos pais. E a infância hoje parece-me que tornou, ou se torna cada vez mais, um período delicado. Como promover uma educação que seja capaz de despertar nas crianças o que elas podem vir a ser? Eu estava visitando um casal de amigos. Eles têm 3 filhos. Aí veio a mais velha, 13 para 15 anos mais ou menos. Aí eu parei tudo, a conversa que estávamos tendo à mesa, parei tudo, esperei a jovenzinha chegar. Aí na sequência veio a outra. Sua bênção, padre, Deus te abençoe. Sua bênção, padre, Deus te abençoe. Aí veio o menino, 7 aninhos. Meio tímidozinho assim. Aí a mãe disse assim: padre, ele tem uma pergunta. Quando as crianças, elas têm uma pergunta, eu já fico assim: meu Deus, será que eu conseguirei responder? Aí eu segurei o menino, coloquei ele de frente, me abraçou, segurou o abraço ali. Eu gostaria de saber, padre, se eu já posso me confessar. Quantos anos você tem? 7. Então você já pode se confessar. Você quer se confessar agora? Ele ficou meio envergonhado assim. Tá, já entendi. Faz o seguinte, você se prepara e depois eu volto para atender a sua confissão.
mas para dizer que as crianças, elas são educadas muito mais com os exemplos. E a partir do exemplo que ela tem em casa. Então, se uma criança, quem se lembra do tempo que nós tínhamos roupa de missa, roupa de domingo, se a criança vê o pai e a mãe se preocupando, a melhor roupa não é para ir para a festa de aniversário da minha amiga, do meu amigo, do meu colega, não, a melhor roupa é para vir para a missa. Isso é educação. O pai educa sem dizer nada. Ah, que saudades eu tenho do tempo que eu olhava no guarda-roupa com poucas peças de roupa, mas as melhores roupas eram utilizadas no domingo. Se o filho observa os pais buscando a confissão, se os filhos observam os pais rezando em casa, e a criança, quando vem para a missa, a mãe diz assim: nós estamos indo para a missa, meu filho. Vamos colocar a melhor roupa. Isso aqui já não precisa dizer mais nada. Aí a mãe hoje vem para a missa e fala: não, nós estamos indo para a missa. Pega lá o carrinho. Eu tive uma dificuldade tremenda nos meus primeiros 6 meses de padre. Mas não era com as crianças, era com as mães, que terceirizaram a maternidade. A minha atenção era com os pais, que terceirizavam a educação dos filhos. Como despertar nas crianças o que elas podem vir a ser? Aí a mais velha veio falar comigo: padre, já na altura de pensar nos namoradinhos. Eu falei: não, vem cá. Fui muito realista com ela. Não é idade para mexer com isso agora, não. Imagine que você viva 80 anos. Então, de 15 a 80 anos namorando. Não, deixa para você namorar quando você tiver com os seus 27. Ou 30. O padre está ficando louco. Mas por quê? Ela dizia-me, a partir de uma vocação que ela já percebeu: quer ser uma médica. Filha, se você quer ser uma médica, agora não é hora de pensar em namoro. Vai se preocupar em fazer boas leituras. Nós não estamos num país onde, de modo favorável, nós podemos aprender uma outra língua. Vai estudar uma outra língua, no mínimo uma. Se possível, 2. Isso é influir positivamente na vida dos jovens, na vida das crianças. Passar com muito realismo pelas crianças e pelos jovens. Porque muitos filhos eu tenho encontrado dizem assim: meus pais são os culpados, voltando ao início da homilia. Meus pais são os culpados por aquilo que eu não me tornei. Ou os meus pais são os responsáveis por aquilo que eu me tornei. Ah, eu fiquei assim por causa do meu pai, da minha mãe. Eu me tornei essa pessoa porque o meu pai fez, porque o meu pai não fez. Nós sempre responsabilizamos aos outros pela ausência do nosso sucesso particular ou próprio. Mas a leitura nos diz que nós precisamos assumir a responsabilidade por quem nos tornamos. O pai se torna responsável por aquilo que eu não sei fazer. Por que você não sabe fazer isso, menina? Porque minha mãe nunca ensinou. Ah, não é uma época dessas. Com o YouTube, Ana Maria Braga e Companhia Limitada, você não sabe cozinhar nada, nem um ovo. Ah, que vergonha. É porque minha mãe não me ensinou. Ah, me desculpa. Não dá. Seja responsável por aquilo que você se torna. Eu vou terminar respondendo a pergunta: o que então transmitir aos filhos? O que ensinar? A partir de Deus, ensinar aquilo que acreditamos ser essencial. A partir
de Deus, dar o essencial e educar os filhos, fazer com que os filhos entendam que, por serem bem formados, eles podem vir a ser alvo de inveja. O que nós podemos ensinar aos nossos filhos? Que o bom comportamento, ele não merece uma recompensa. Se você ficar caladinha na missa, mamãe vai te dar R$1. R$1 não se compra nem mesmo babalu. Então nós educamos os filhos dessa forma. O bom comportamento merece uma recompensa? Não. E sobretudo aquela recompensa material. O filho, ele precisa ter bom comportamento, agir adequadamente, com uma certeza, não está fazendo nada mais, nada menos que a obrigação dele. É uma obrigação ser bom. É uma obrigação ter um bom comportamento, agir adequadamente, ser educado, cuidadoso. Quando nós somos capazes de viver uma atitude de respeito, não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Tire do seu filho esse mecanismo com o qual você colocou no processo da educação, que pelo bom comportamento ele merece. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Este programa é livre para todos os públicos.